Antes de falar do sumário de meu comentário ao Apocalipse, digo que a campanha de financiamento coletivo do comentário está um perfeito sucesso. É uma campanha que vai durar 90 dias e, faltando ainda 63 dias destes 90, já alcançamos 113% da campanha, né? Isto é um sucesso absoluto. Claro, estamos sonhando agora com alcançar 200% ao final dos 90 dias. Como quer que seja, repito que o preço em que se oferece o comentário nesta campanha é muito bom. Está baratíssimo. É um livro de capa dura, com papel de última qualidade, da melhor qualidade, 700 páginas, etc, etc, etc. E o preço que está na campanha é excelente. Obviamente, ao fim da campanha, vai subir consideravelmente este preço. Bem, então, muito obrigado pelos que já participaram da campanha e obrigado também aos que ainda vão participar dela. Bem, resolvi gravar este vídeo para dar-lhes o sumário do livro, né? O livro está praticamente pronto. Estou na retíssima final, né? Sim, os últimos passos. Já dou o sumário com perfeita segurança, esperei mais para o final, porque durante a escrita de um livro há mudanças, etc. Agora não. Já é este o sumário, inegavelmente. E já posso transmitir-lhes o sumário, né? E por ele vocês poderão avaliar melhor o que é este meu comentário ao Apocalipse. Bem, começa com um prólogo e eu sempre digo que, embora muitas pessoas tenham o hábito de não ler o prólogo ou prefácio do autor, equivocam-se nisso, porque é pelo prólogo que elas vão saber se o autor sabe escrever um prólogo, é pelo prólogo que o leitor saberá aquilo que o espera. Bem, é um prólogo relativamente longo. Vem depois uma página com as abreviaturas dos títulos bíblicos que eu uso neste livro. É multidão de títulos, são quase todos os livros da Bíblia, são usados aqui. Pois bem, depois vem espelhado o texto do Apocalipse, né? No lado esquerdo, né, o português, eu é que traduzo o Apocalipse de São João do grego, e na página direita o grego, né? Ali eu explico de onde eu tirei esse texto grego, etc, etc. Está tudo explicado, mas é espelhado. Bem sei que poucos sabem grego, mas não custa brindar o leitor que saiba grego com isto, tá? Ele poderá averiguar muito bem, linha a linha, a correspondência entre minha tradução e o texto original de São João. Vem depois um imenso estudo geral. Vou arrolar aqui os itens desse estudo e falando aqui ou ali de alguma coisa. Bem, o primeiro é a canonicidade e autenticidade do Apocalipse de São João. Este ponto se divide em vários outros, ou seja, da tradição ao magistério infalível. A autoria de São João segundo a nossa só razão. O testemunho dos padres imediatos à escrita do Apocalipse. O contexto em que se escreveu o Apocalipse e qual é o fim do Apocalipse. Depois vem da doutrina, do estilo, da língua do Apocalipse, comparados aos do quarto evangelho e aos das epístolas de São João.
Em seguida, eu falo da composição do Apocalipse. A data da composição do Apocalipse, o léxico, o vocabulário do Apocalipse comparado com o do quarto evangelho e das epístolas de São João. Falo também da gramática do Apocalipse comparada à do quarto evangelho e das epístolas de São João. Esta parte é a parte mais árdua para quem não conhece grego, obviamente, é uma parte árdua. Então, o leitor pode pular essa parte, sem prejuízo do entendimento do livro. Tá? Mas quem tenha, ainda que não saiba grego, mas tenha noção de gramática ou ainda de latim, algo entenderá ali. Bem, e termino esta parte com uma inconclusão. Vocês verão por que ao ler o livro. Vem a segunda parte do estudo geral, em que eu trato a profecia em geral e o Apocalipse em particular. Depois, o que é profecia e o Apocalipse de São João. E aí falo da origem causal da profecia, do modo do conhecimento ou cognição profética, da divisão da profecia. Em seguida, vou à doutrina tomista da causa instrumental e sua implicação na inspiração escriturária. Falo das 4 espécies de causa, da ordem das causas, da causalidade mútua das causas, da causa final como causa causaram, ou seja, como causa das causas, e da causa instrumental finalmente. Tá? Depois falo dos sentidos da escritura e ainda de sua inerrância geral. Falo da última palavra quanto à exegese bíblica, que é do magistério da Igreja. E concluo. A seguir, ainda no estudo geral, trato o gênero literário do Apocalipse de São João, subdividindo este ponto em se podem classificar os livros da Escritura em gêneros literários, se o apocalíptico é um gênero literário, e falo dos símbolos e imagens do Apocalipse de São João. Quanto a isto, o que é próprio de São João, falo do Apocalipse comparado com o Novo Testamento restante, depois do Apocalipse comparado com o Antigo Testamento e do Apocalipse canônico, o de São João, comparado com os apocalipses apócrifos. Depois falo do que é próprio do Apocalipse. Bem, outra conclusão e passo a expor os sistemas de interpretação do Apocalipse ao longo do tempo e o plano do Apocalipse. Falo dos principais comentadores, os primeiros a tratar o livro de São João, falo do herético Ticônio, que, no entanto, teve grande importância para a exegese do Apocalipse. Então, falo de Ticônio e dos padres mais propriamente comentadores. Depois, os comentários do século VI ao século IX. Em seguida, os comentários escolásticos até o século XIII. Depois, o renascimento do milenarismo no século XII com o abade Joaquim de Fiore. Em seguida, Nicolau de Lira e seus continuadores. É outra corrente exegética do Apocalipse. Falo depois das 2 principais correntes católicas do século XVI e XVII. Depois falo dos comentários do século XVIII ao XIX. Em seguida, da segunda metade do século XIX ao Vaticano II. E, por fim, dos comentários no pós-Vaticano II. Em seguida, vêm as causas do Apocalipse e o plano do Apocalipse. Né? No plano do Apocalipse, eu trato seu desenho geral, as 7 visões,
falo do seu caráter cristocêntrico, do mistério da história do ângulo de Deus e falo dos princípios de interpretação do Apocalipse. Depois disso, então, vou para o comentário mesmo, o meu comentário do Apocalipse. Da seguinte maneira, cada capítulo ou parte de capítulo que eu vou comentar, eu a repito numa caixa, num texto enquadrado na página, e depois vem o comentário literal, versículo a versículo. Todos os versículos são comentados aí. Então, divide-se meu comentário num prólogo, no comentário do prólogo de São João às 7 igrejas, depois uma primeira parte, que é a revelação às 7 igrejas da Ásia acerca de seu estado espiritual. Depois vem uma visão introdutória, né? E se seguem 3 excursos meus. As 7 igrejas, a cor branca no Apocalipse de São João e os 7 anjos das 7 igrejas. Vem em seguida o comentário às 7 cartas, né? Carta à Igreja de Éfeso, ao qual se segue um excurso sobre os nicolaítas, né? Nicolaitas, que são os hereges de que se fala no próprio Apocalipse, na carta à Igreja de Éfeso. Depois a carta à Igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Um outro excurso acerca de 2 autores, Dipoá e Alô. Vem a segunda parte, que é a parte da profecia de todo o dever do mundo e da igreja no mundo, desde a glorificação de Cristo até a parousia. Depois, uma visão introdutória geral, dividida em uma visão do templo e do trono de Deus e de glorificação do Criador. Alguns discursos se seguem. Primeiro, os 24 anciãos. Segundo, os 4 animais. Terceiro, o templo celeste e os templos terrestres. Depois, o aparecimento do Cordeiro Redentor e o livro dos 7 selos, o famoso livro dos 7 selos. Aliás, para quem gosta de música, recomendo efusivamente o oratório de Franz Schmidt, um austríaco, austro-húngaro, chamado O Livro dos 7 Selos. Pois bem, depois, uma primeira sessão da profecia mais propriamente dita, em que se trata a execução dos decretos do livro dos 7 selos para o mundo. Depois, a abertura do livro dos 7 selos. Segue-se a isso um extenso pré-notando meu, né, sobre este mesmo livro dos 7 selos. Vem em seguida a ruptura dos primeiros 4 selos e os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? A que se segue um anexo, né, intitulado Os 4 Cavalos e o Cavaleiro Branco. Depois, a ruptura do 5º selo e a prece dos mártires. Os mártires que estão postos debaixo do altar do céu. Depois vem a ruptura do 6º selo, com o resultado dos juízos divinos para os inimigos do Cordeiro e para seus servos fiéis. Em seguida, uma visão antecipada dos cataclismos no mundo ímpio. Em seguida, uma visão da preservação e da salvação dos fiéis. Depois, os servos de Deus são marcados na testa e os eleitos de Israel. Depois, visão da sorte dos eleitos nesta vida e na vida futura. E, em seguida, a visão das 7 trombetas. É um dos septenários do Apocalipse. Vem em seguida, ruptura do 7º selo,
os anjos das trombetas e o anjo do turíbulo. A sucessão das trombetas, as 4 primeiras, proclamação do anjo, a 5ª trombeta, que dá ensejo aos famosos gafanhotos do Apocalipse, a 6ª trombeta, né, com o extermínio de 1/3 dos homens e a vitória das testemunhas de Cristo, coisa que se divide no massacre da cavalaria infernal com um interlúdio, né? O anjo anuncia a consumação próxima e o livrinho profético. Em seguida, trata-se a igreja no meio dos flagelos e a pregação das famosas 2 testemunhas do Apocalipse. Vem depois a 7ª trombeta e última, com a consumação de tudo. Entra então a 2ª sessão das profecias, que é a sessão da execução dos decretos do livrinho para a igreja e o conjunto do mundo. Em seguida, a famosa mulher e o dragão. Será esta mulher a igreja ou Nossa Senhora? Verão minha solução. Depois, um excurso, o 3º ai, porque há 3 ais, né? 3 desgraças. Um excurso sobre algo enigmático 3º ai. Em seguida, a visão introdutória das profecias referentes antes ao tempo da apostasia. E isto se divide em 2 partes. O dragão suscita 2 bestas para que se oponham ao cordeiro na terra. 2 bestas são 2 bestas feras, 2 monstros. A segunda parte é o cordeiro e as virgens em face da besta e de seus adoradores. Vem depois um excurso, é difícil explicar aqui, mas que trata das relações entre o capítulo 15, 1:5, e o milênio do capítulo 20. Pois bem, esta parte C se divide em uma parte que trata dos 3 arautos da vitória e das vinganças de Deus. Segundo, promessa de beatitude aos santos. Terceiro, o juízo futuro, né? Os eleitos e os réprobos. Vem em seguida a execução das vinganças divinas contra as bestas e a Babilônia. Vocês verão o que é Babilônia. Esta parte se divide nas 7 taças da ira de Deus, né? Onde os anjos recebem as taças diante da multidão celeste. Depois vemos os anjos verter as taças. Vem em seguida a sorte final de Roma, vocês verão o que é Roma, e do anticristo. A vingança divina contra Roma, a prostituta Babilônia e sua relação com a besta. Vem em seguida um prelúdio da ruína da Babilônia, a mesma ruína da Babilônia, lamentação dos mundanos sobre a ruína da Babilônia, que se divide, aqui se segue a profecia do julgamento da Babilônia e, por fim, aleluia no céu. Vejam que, como eu vou explicar ali, né, os que conhecem música sabem do que eu falarei, mas isso eu explico direitinho no livro. Bem, é como se fosse uma fuga musical, né? Na fuga, começa-se com um tema musical, enquanto ele está em andamento, entra outro, e volta, e vai, e vem, e volta, exatamente assim o Apocalipse. Ele tem um estilo fugado, quer dizer, tem um estilo de fuga musical. Pois bem, vem então o epílogo da sessão sobre a Babilônia. Segue-se a isso o juízo ou julgamento das bestas pelo verbo de Deus e a ruína do anticristo. Depois, o que é o mais importante dos capítulos do Apocalipse. Ele estamos falando de música, ele é um pouco como uma coda. Coda musical é nas sinfonias, nas sonatas, aquela seção final da música que recapitula, muitas vezes,
os temas tocados durante toda a peça. É assim, o capítulo 20, em particular o capítulo 20, do versículo 1 ao 10º, e que eu chamo o capítulo acerca do milênio e da apostasia, que se divide em duas partes: o encadeamento, o aprisionamento do dragão, ou o demônio, por 1000 anos, e depois Satanás é solto e derrotado, enfim, definitivamente. Aí se seguem 6 excursos meus. Um fala sobre os milenarismos. O segundo discurso fala do que eu chamo o duplo milênio e a dupla apostasia. O excurso 3 é o duplo obstáculo de que falava São Paulo, né? Kateion, tá? Esta é a pronúncia que me parece era a do grego koiné, de São João. O excurso 4 fala dos sinais da proximidade do fim dos tempos. O quinto, do anticristo. Mais precisamente, o anticristo será um homem ou um poder, uma potestade. E o excurso 6, da destruição do anticristo e parousia. Parousia é a segunda vinda definitiva de Cristo. E neste excurso eu trato o seguinte tema: haverá um tempo entre a destruição do anticristo e o fim dos tempos, é o que eu discuto aí. Depois nós vamos para o grande finale do Apocalipse, né? Que são os ultimíssimos, né? O que em espanhol se chama postrimerias. Primeiro, o juízo final, novos céus e nova terra, e Deus entre os seus. Temos então um epílogo da sessão profética. E entra a terceira parte. A igreja e a Jerusalém final. Jerusalém desce do céu, tá? Já viram que não é exatamente a Jerusalém terrestre, né? Depois, a cidade nova, ou seja, o que é o céu, o que são os novos céus e a nova terra, o que é a Jerusalém final. Depois, as nações e os eleitos na Jerusalém final, com um discurso: como será esse novo mundo? O título do discurso: um mundo incorruptível. Lembremos São Paulo: o corruptível renascerá incorruptível. A corrupção nascerá incorrupção. Vem um epílogo que se divide em 4 pontos: tripla atestação da obra, o Apocalipse, palavras de Cristo e resposta do Espírito e da Igreja, advertências de São João com respeito ao livro e uma última promessa de Cristo e um último apelo de São João representando a todos os católicos. E termina com uma saudação. Depois virão cerca de 14 apêndices, tá? Porque tudo que eu falo no comentário é aprofundado nesses apêndices. Então, no apêndice 1, eu trato da realeza de Cristo. No apêndice 2, né, da nefasta doutrina do humanismo. Depois faço, num apêndice 3, uma exposição da doutrina de Santo Tomás acerca de se pode o homem ter mais de um fim último. Em seguida, eu falo da polis, a cidade, as sociedades humanas em ordem a Deus. Depois, o que é a ideologia. Termina esta parte mais política, digamos assim, dos apêndices com um texto meu que já é conhecido, diferenças entre a Revolução Marxista e a Revolução Marcusiana. Depois vem o apêndice 7 da predestinação. O apêndice 8
fala do Apocalipse sinóptico, ou seja, das palavras de Cristo acerca do fim dos tempos nos 3 apocalipses sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Depois, no apêndice 9, eu falo do que eu chamo Apocalipse paulino, ou seja, todas as profecias de São Paulo acerca do fim dos tempos. Depois, eu publico no apêndice 10, né, o decreto do Santo Ofício e de Pio XII, que interdita o sistema do milenarismo mitigado. No apêndice 11, eu ponho um texto de Allot, né, o padre Allot, francês, chamado São Paulo e a dupla ressurreição corpórea. Apêndice 12, o milenarismo no suplemento da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. No 13, outra tradução de Santo Tomás, é sobre a apostasia, que é a questão 12 da parte 2.2 da Suma Teológica. Tem aí um interessante anexo com 2 entradas ou verbetes do dicionário bíblico de Vigouroux. E o apêndice 14 é uma reapresentação de um texto que eu já publiquei, da profecia de Fátima. Provavelmente ele sairá só um pedaço dele, porque eu também não posso estourar muito o número de páginas, porque quem vai pagar isso é o editor. Bem, a isto, ao 14º apêndice, vem então uma extensíssima bibliografia. Mas atenção, esta bibliografia só indica os livros, as obras que realmente tiveram alguma utilidade na escrita do meu comentário ao Apocalipse. Mas com ela, detalhadíssima, como verão, imensa, que reflete 10 anos meus de escrita do Apocalipse, mais outros tantos anos de estudo do Apocalipse, né? Então, com isso, eu dou ao leitor, né, tudo o que tem alguma relação com este comentário. É isto, meus amigos. Espero que tenha sido útil essa exposição, né? Repito o agradecimento que fiz aos que já participaram da campanha e aos que participarão dela, e até nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.